Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast RM Talks, sempre tratando de tecnologia, privacidade, cibersegurança, um pouquinho de empreendedorismo, assuntos do momento. E hoje aqui nós vamos estar trazendo com o Agnel. Vocês já estão acostumados com o nosso especialista de tecnologia, mas hoje eu quero que você me conte o que é a Lhama. Lhama? A Fazendinha das Lhamas. Fazendinha da Lhama. Quem tem Monday, né, cara? Monday é legal. Quem tem Monday aí Monday amor sabe. agora. É lindinho demais. Monday, né, as lhaminhas lá que você vai concluindo os projetos, ela vai aumentando as fazendinhas. É legalzinho aquilo lá. Bonitinho, mas não é dessa lhama, não? Não é que essa é? Você vai falar... Então, hoje, pela primeira vez, nós vamos falar de animais aqui. É isso. Os animais tecnológicos. Cara, brincadeira à parte... O pessoal já deve estar sabendo aí da uma nova ferramenta e que a grande vantagem agora é pela ter sido liberada gratuitamente. E eu quero que hoje você vai explicar o que é a Lhama e ela é melhor, pior do que o ChatGPT, Bard. Primeiro, a Lhama 2, né? A Lhama, propriamente dito, já era um projeto da Meta, igual o ChatGPT. É da OpenAI e funcionava internamente. Então, a Lhama já existe, já era utilizada. E é Lhama mesmo? É aquela lama, né? Porque L, agora falar que é L minúsculo, isso, para nós... É lama. Isso. Lama. Eles colocaram um símbolozinho mesmo do animalzinho. Ou seja, então eles estavam querendo fazer referência à fazendinha do animal. Mas que é a fazendinha, ou seja, ali é onde a gente consegue guardar, né, determinada informação. Que era onde o Monday também estava fazendo essa brincadeira. Então, hoje, a Lhama 2 é a versão que ficou voltada ao público medium source, vamos assim dizer, porque a gente tem... Ela não é totalmente open source, né? Que ela tem uma limitação de até 700 milhões de consultas e utilizações, ou seja, para pessoas que têm menos de 700 milhões de usuários na plataforma. De usuário é consulta? É usuário consulta, porque Ela entende que é como se fosse aquele token, né? Cada vez que você gera uma mensagem... Cada vez que a gente faz uma mensagem... Mas é coisa pra caramba, né? Ou seja, é enorme. Então agora é mais acessível, né? Isso. Hoje o formato, o grande boom, eu acho que a Meta também foi extremamente estratégica nisso. Isso é da Meta? Isso, é da Meta. Ixi. Então, aí nós estamos falando de briga de gigantes, né? A Meta já tinha várias iniciativas, é reconhecido como um dos grandes núcleos de inteligência artificial do mundo, viu, gente? Já lá no Vale do Silício. Antigamente, antes desse boom, desse tanto de chat virado para o nosso lado enquanto utilizador, isso já acontecia meio que dentro do back-end das empresas para poder fazer melhoramentos de estratégias de algoritmo, ou seja, elas já eram utilizadas. A OpenAI já utilizava, a Meta já utilizava, e agora esses caras estão começando a colocar isso é como uma excelente produto, discussão, né? Para hoje, para o nosso podcast, o porquê que eles também estão, né, se disponibilizando a fazer isso. Mas aí o projeto da Meta vem com um grande diferencial, que é fornecer o pack de instalação, né, do próprio chat para poder você colocar ele na sua infraestrutura. Então, hoje eu tenho a possibilidade de pegar o núcleo da Lhama 2, né, que é o núcleo de inteligência, e incorporar esse núcleo na minha VPS, na minha cloud, no meu servidor, e fazer a ativação e conexão de integração dela para responder os meus serviços. Então, propriamente dito, hoje eu não preciso contratar um núcleo de inteligência artificial, um engenheiro de software, uma arquitetura dedicada. Existem, lógico, vários projetos que precisam de algo mais dedicado, sob medida. Claro. Mas eu entendo que agora nós estamos de novo, viu, Rafael, dando aquele grande passo de ter um núcleo tão bem desenvolvido como a Meta forneceu, está muito robusto a documentação, os tutoriais, o formato de implantação e a usabilidade em comparativa. E, bom, temos dados gráficos, né? Depois, talvez num corte, a gente até pode colocar os gráficos em comparativos com o ChatGPT 3.5, também o Bard e assim sucessivamente. A gente tem números ali no 7B, né? No 70B da Lhama 2, que é a versão que está mais sendo explorada e instalada também. Ela tem números, assim, impressionantes. E aí, sim, a gente pode falar que nela a gente tem um número que é matador, que é os critérios de segurança. Tanto pela Global Alliance, ela bateu o nível recorde, né, de segurança em infraestrutura e também segurança de resposta.
considerando também o compliance, considerando Olha várias só, situações. Então, ela é, sim, uma inteligência artificial que pode ser integrada à consulta online. É um diferencial também, que a gente não tem no ChatGPT, né? Que a gente tem ali até... ele tem umas APIs, mas funcionam muito mal também. Isso, e é assim, é por contribuição, né? Não é um dado que realmente foi processado pelo núcleo da inteligência artificial. Você só pede processar o link, aí ela extrai a informação e aí ela vai buscar a base dela mesmo. Ou seja, acaba às vezes uma desconexão ali. E às vezes tendo ali algum desencontro, né? Na informação que não está tão bem acertada. Hoje, a gente entende, lógico, isso tudo passa, viu, Rafael? Não é uma coisa plug and play. E isso, né? que eu já te perguntar, se alguém que está em casa aí já vai poder chegar e fazer igual o ChatGPT. Ele acessa um site e já vai poder entrar lá na llama.ai e vai acessar e fazer suas perguntas. Não é assim. A Meta tinha duas possibilidades. Vender e concorrer com o ChatGPT, ou seja, abrir um chat próprio, ela mesma fazer a manutenção, colocar um front-end ali, né? Uma página virada com o chat. Ela tinha essa possibilidade, ou ela tinha a possibilidade de tornar isso uma ferramenta para desenvolvedores. Então, hoje o que a gente entende é que a estratégia da empresa foi voltada para desenvolvedores, para que você implante um núcleo de inteligência artificial da Meta dentro do seu ecossistema. Então, é como se fosse na loja de brinquedos de IA, a OpenAI, o Bard, a gente compra o carrinho ou o bonequinho já montado e vai para casa brincar. A gente vai comprar o Lego para ter que montar em casa, né? Isso, o Lego de robótica, né? Que você vai ter que montar, é mais difícil e não dá para ser qualquer um, mas é uma baita de um auxílio e logo as outras ferramentas vão surgir, você não vai perceber, mas você vai estar usando Llama em várias outras aplicações. É como aquele carrinho que eu compro e eu não posso colar nenhum adesivo nele, né? Esse seria o da OpenAI, né? Ou seja, eu não posso colar e nem personalizar muitas coisas. Tunar o carro. Mas já dentro da Meta, né, ali da Llama 2, eu posso realmente trazer o núcleo e customizar ele para as necessidades da minha aplicação. Magnel, a gente falou no episódio anterior, a gente estava falando sobre o Freds, a gente discutiu muito sobre a Meta, desconstruiu alguns mitos e a gente comentou muito sobre a questão da confiança, né, de que ela vem com uma reputação já atingida. Aí quando a gente fala de uma nova ferramenta, né, como de inteligência artificial, que ela colocou para os desenvolvedores, mas sendo da Meta, a gente volta a ter aquela percepção e a preocupação em relação à privacidade. Ou, no mínimo, nos faz refletir sobre quais as razões que ela tomou esse caminho e não fazer um produto, já que ela ela tem essa natureza mais pegada comercial, né? Arrojada há muito tempo. É claro que ela não abandonou isso, porque os acionistas ela tem muito acionista e muita pressão ali dentro. Por que essa jogada? O que você acha? É claro que talvez você não sabe, né? A gente não vai saber a estratégia da empresa. Mas o que sugere para você? Se coletar mais dados? O que é essa história? Eu acredito assim, a gente precisa sempre trocar os lugares, né? E como são profissões de tecnologia hoje, nesse contexto, o grande pensamento estratégico parte das possibilidades tecnológicas, ou seja, o quão bom eu vou ser naquela tecnologia. Então, a gente entende a OpenAI hoje como ela já tinha uma estrutura muito mais agressiva e aguardando um espaço de servidor ocioso para essa determinada funcionalidade, que era o ChatGPT. E aqui nós temos a Meta com outras prioridades, mas também não vai deixar de colocar o braço ou a mão dentro desse mercado também. Agora, a gente precisa entender a estratégia de inteligência das ferramentas. Hoje, o grande diferencial da OpenAI é o tempo de resposta do 4.0, do ChatGPT 4.0. Porque eles têm ali um grupo de resposta, ou seja, a resolutibilidade semântica do 4.0, que é quântico, aquele cálculo, ele tem um fator de inovação enorme, é gigantesco, aquilo é muito bem feito. Então, para poder alcançar esse nível, essa dinâmica, eles tiveram que fazer um estudo de conhecimento, ou seja, eles tiveram que esforçar a própria inteligência para ela alcançar esse tipo de cálculo. É um treino, viu? A gente acha que não. Mas quando a gente fala em treinar inteligência artificial, é fortalecimento de músculos, ou seja, fortalecimento de habilidades. Então, quando ela cria mais API, ela permite que essas APIs, ela acaba tendo mais elementos para treinar também e se melhorar como ferramenta. E aí a gente vê hoje na Meta duas possibilidades. Primeiro é que eles vão entrar num cenário que a OpenAI não está se integrando bastante. Ela quer muito vender o produto display dela, aquele produto que está lá no front-end,
E aí, aquela parte de integração, por mais que já existam inúmeras integrações, mas ela não é tão integrativa quanto a da Meta. E aí, isso tem um grande diferencial. Eu acho mesmo, assim, as APIs sempre estão muito travadas, né? A gente até trabalhou com algumas, não assim, é customizável. assim, e não é muito, assim, de fácil uso, é muito cara, porque você tem que pagar por token. Para o pessoal nos entender, assim, o token é como se fosse, é o gatilho, é o fato gerador da financeiro ali, né? Ou seja... São cada bytes, mensagem, né? cada mensagem lá ele gera um token, então você contrata pacote de token. Lá no ChatGPT ele tem uma parte que é gratuita, a outra que é paga, você também, no 3.5 você pode fazer o tanto que você quiser, já no 4 ele já começa a limitar mensagens, porque ele tem uma capacidade de processamento, claro que ele vai te exigir. As APIs, elas têm... Então, se eu quiser fazer um chat dos documentos da minha organização, eu vou ter que contratar um pacote de tokens. E aí pode ser que seja pouco e é um valor muito caro, né? E aí a Llama vem diferente. Mas eu tenho... desculpa, pode... Eu acredito hoje que os valores de integração propostos pela OpenAI, ou seja, esse formato de pagamento e tudo, ainda não gerou aquele meio termo de eu ganho e você ganha. Então, assim, tem muitas empresas de inovação que estão integradas, mas... propriamente dito, não é o core business dessa empresa, porque não dá para sobreviver daquilo, viu, Rafael? Porque é muito caro. Muito caro, você vai repassar esse custo, é inviável. Quem está ganhando com isso ainda, com essa tecnologia, e eu entendo o porquê, né? Porque é robusta e é muito novo, ou seja, é um boom no mercado, né? É a OpenAI. Mas existirão vários núcleos que têm potencial de alcançar esse mesmo exercício e essa mesma prática. E eu acho que é aí que vem a grande competição agora, né? Então, a Meta, também nós temos ali a Google, né? A Microsoft também, com o Copilot ali, mas numa outra dinâmica. E aí sim, eles têm um fator totalmente diferenciado com a OpenAI, porque é um contrato de exclusividades e personalizações que não estão abertas para o mercado tradicional. Aquilo foi um acordo entre duas grandes Big Techs, né? Uhum. Então, a gente observa que a Llama tem aí, por um outro caminho, grandes... E tecnologia por tecnologia, hoje, assim, se pegar só a parte da ferramenta de geração de texto, generativo ali, o ChatGPT, Llama, Bard. O que você fala? Bom, a gente tem que analisar várias situações como o poder criativo, poder técnico, né? Ou seja, a construção dos elementos de inteligência. Mas hoje eu acredito que a inteligência mais treinada que nós temos é o ChatGPT. Ou seja, de se adaptar facilmente a um prompt, reconhecer de maneira habilidosa um prompt, justamente por conta da atribuição, do exercício. Ele faz isso muito bem, porque é muito estimulado. Porque está sempre estimulado, tem muito estímulo para aprendizado. A gente observa o Bard, não sei ainda se tem a ver com contexto linguístico, que existe já observações linguísticas, viu, gente? Do nosso idioma. O idioma em português está tendo ali alguns conflitos na hora de fazer a construção do prompt. Principalmente o posicionamento de palavras, porque em inglês tem ali aquela reversão e ele propriamente dito não consegue responder de maneira tão cirúrgica. Já a Llama, nos testes que a gente faz... A gente precisa entender também que o fato de performar num servidor próprio não dá a ela a todo o potencial, então, servidores reduzidos. Ou seja, ela precisa ser experimentada como ela foi para os gráficos em servidores tão potentes quanto ou quase tão potentes como os da OpenAI. Então, hoje, o poder generativo dela eu te falo isso num servidor próprio, um servidor básico, é extremamente, assim, assustador. Ela tem uma construção generativa muito bem performada. Que permite colocar dentro das organizações com uma facilidade, custo bem menor. Os packs de tokens dela, ela resolve aquilo com muito menos tokens do que propriamente dito a gente vê o comportamento tanto no Bard, que é o que mais utiliza tokens, quanto no ChatGPT. Então, assim, ela realmente já veio preparada e pensando em servidores menores, que eu achei uma excelente democratização do serviço no caso da Meta. A Meta pensou realmente em pequeno, médio porte, portanto, que os 700 milhões... Cara, assim, é muito legal. Está pensado nisso, né? Então, é muito legal, porque você imaginar, uma escola ali de pequeno, médio porte, pode criar ela mesma uma ferramenta que vai aprender com o conteúdo dela para ter ali uma melhoria que seja administrativa ou melhorar o sistema de aprendizagem dos alunos, né? Ela pode aprender com as informações, ou uma empresa pode colocar isso para ler as normas internas da empresa e acabar gerando um banco de dados ali, com uma forma de responder aos colaboradores as dúvidas do dia a dia, atestado,
padrão de senha, se pode ou não compartilhar os dados pessoais. Rapaz, isso eu não vejo um momento melhor do que esse, agora porque você foi provocativo, no sentido de fazer propaganda, Rafael. Por quê? Porque hoje, né, esse núcleo de implantação de inteligência artificial é uma pesquisa constante. Hoje, enquanto CTO, né, assim, chefiando a parte de engenharia, de arquitetura de software, que eu tenho buscado a melhor solução, pelo melhor preço, aquela definição. E hoje a gente está em estudos avançados mesmo de implantação da Llama 2 na Level Earning. A Llama 2 na... Opa, peraí. Então, assim, nós... Tiago, você sabia disso aqui, Tiago? Você não me contou, velho. Não. Mas peraí. Então, aquilo tudo que a gente estava pensando para daqui 2 anos, que os nossos investidores, daqui 2 anos nós vamos precisar daquele recurso para IA, nós vamos acelerar aí, vamos reduzir um tempo de 2 anos para colocar IA. Isso. Então, hoje, a gente pretende justamente isso. Fazer ali, né, a questão da descrição do conteúdo, de todo o conteúdo que a gente tem da plataforma de engajamento, também os requisitos de gamificação, a rede social, e criar ali um atendente de acordo, ou seja, motivado e treinado no que realmente importa para os nossos clientes. Então, se você tem um procedimento operacional padrão, e você não tem ali disponibilidade, por exemplo, do compliance o tempo inteiro, ou da parte do RH para responder, né? Ou o próprio departamento no treinamento de onboard, porque a gente tem um módulo de onboard, Rafael, que faz ali uma trilha do colaborador mesmo. Então, aquele colaborador que acabou de chegar, um dos grandes conflitos dele é a timidez. É que ele está ali sempre no cantinho, não quer incomodar. E se ele tem um assistente de onboarding, mesmo que respondendo perguntas de acordo com o ecossistema da empresa, isso é um grande diferencial, e a gente está muito animado com isso. E a gente viu que a estruturação, como a gente havia pensado estrategicamente, né, o custo que é um núcleo de inteligência artificial nas nossas consultorias, nos pits todos que a gente fez, tinha ali um preço significativo, e agora a gente tem uma possibilidade bem mais rápida, bem mais customizável, e que vai logo tá aí na sua empresa. Mas agora, né, fazendo meu papel de advogado, eu quero saber o seguinte, tudo bem, é legal, bacana, mas é a meta. E esses dados, se ela está aprendendo com esses dados, ela não está pegando os dados das organizações ou não? Como é que funciona? Bom, o entendimento dos termos de uso que está ali, a gente precisa observar que existe um núcleo de aprendizagem. E esse mesmo núcleo é um núcleo de coleta de outras informações que já são coletadas pelos aplicativos, né? Coleta de imagem, coleta de voz, coleta de textos, e esses textos aí sim pseudonimizados, né? Várias informações que também entram para o quesito de performance e estrutura somente semântica, que é um token, ou seja, não tem reversibilidade daquele texto, mas ele exercitou o núcleo de processamento dela. Ah, ótimo. Então, assim, ele recebe as informações para aprender, mas não necessariamente vai receber o conteúdo. Não, ou seja, recebe dados, mas não necessariamente a informação, né, da empresa. Recebe informação, mas outro tipo de informação. Um outro tipo de informação que ela o formato de tradução dessa informação é para analytics, ou seja, é para efeitos de análise. Lógico, a gente tem aí, um poderio enorme de informação que a Meta também não faria um contexto estratégico se não tivesse uma devoluta, assim como a OpenAI está fazendo nesse exato momento, né, que é justamente criar ali um grupo, né, de resolutibilidade dessa informação e treinar a inteligência artificial. Só que agora eles encontraram uma estratégia diferente, porque a OpenAI determinou, vamos ler aqui os dados do Google, vamos ler os dados do Twitter, vamos ler os dados, e aí eram ambientes totalmente, lógico, são gigantescos, são oceanos de informação, mas não tem a possibilidade ali de fazer algo em pequenas estruturas, que também tem informações de treino muito relevante. Sim, então, sem dúvida. Um vem aqui com a informação de oceanos e outro vem com informações menores para poder, em um dado momento, e nós veremos isso no futuro, o encontro desses dois gigantes e dessas duas plataformas aí pleiteando quais são os melhores níveis de performance generativa, né? E que Deus nos ajude e mantenha, às vezes, essa competitividade para a nossa própria tranquilidade e segurança, né? Porque eu tenho muito receio de cada vez mais um algoritmo de IA ficar concentrado nas mãos de um único player no futuro, né? Seria algo que não me agradaria. Enquanto cidadão, eu fico um tanto quanto preocupado
com esse poder muito concentrado, especialmente em empresas que historicamente têm buscado mais o lucro, ou quer dizer, têm buscado o lucro a todo custo, né? Ainda que seja ao custo de pessoas viciadas em redes sociais, pessoas que ficam ali submissas àquela vaidade, aquelas ações das redes sociais e acabam criando tendo danos psicológicos, cometendo suicídios, etc. Então, e fora da manipulação que essas redes fizeram historicamente. Mas aí é um assunto para um outro momento, que é falar de regulação dessas redes. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto agências de antitrust, conselhos, fazendo uma análise também dessas, não só do ponto de vista econômico, mas sobre o poder dos dados em si. Inclusive, a própria ANPD, ela tem um convênio com o CAD para fazer essas análises nos processos de fusão, aquisição, incorporação societária, para ver não apenas a parte econômica, mas ver também se está havendo uma integração muito forte de dados pessoais e se isso é legítimo. Isso. Então, veja só, né? Ou seja, não deixar muito dado na mão, isso eu acho bastante legal. Eu acho que é um caminho, assim, que não é para fazer terrorismo, mas é só para a gente ver como nós precisamos das instituições funcionando adequadamente, né? Você vê um CAD funcionando adequadamente, um ANPD funcionando prontamente e que elas saibam e tenham capacidade e recurso financeiro, recursos humanos, né? Recurso financeiro, depois vai vir um recurso humano para poder exercer as suas funções adequadamente, né? E aí é só maravilha, né? Porque cara, é bom demais tecnologia, né? Que é fantástico. Os benefícios, assim, hoje a gente entende que para cada decisão, o ônus não pode ser maior que o bônus, que tudo isso, que já veio, viu, gente? O bônus realmente está nas nossas mãos. É um potencial gigantesco. Na área do sistema de reticulação mesmo, de aprendizado, né? Que é aquilo que a gente está focado. Hoje, quando a gente fala em educação, né? E é uma frente muito forte lá em casa, com uma esposa que faz pedagogia, é um assunto que interessa muito a gente está sempre inovando também por conta da plataforma de aprendizado, né, da Level. Então, uma das coisas que a gente precisa compreender é que o ensino, né, multidisciplinar também precisa existir nas tecnologias. E isso é uma forma multidisciplinar para a gente melhorar a habilidade de resposta. Porque a disponibilidade de uma ferramenta como essa é diferente da atenção que, às vezes, um único gestor, um único diretor, um único professor não tem para 50 alunos ou 50 colaboradores de um departamento. Então, aquele poder de conhecimento traduzido ajuda positivamente, sim, na carreira, no dia a dia das pessoas. Então, a gente entende a inteligência artificial hoje como um grande avanço de auxílio mesmo no dia a dia, no aprendizado. E é nisso que a gente está focado, né? Na melhora. Mas, sim, todo esse contexto com as devidas preocupações, com o Privacy by Design bem desenhado, aonde é que realmente essa inteligência vai agir, aonde ela vai realmente entrar dentro dos nossos processos sistêmicos, né? Eu vou deixar pelo menos uma reflexão, né? Que a gente está falando de inteligência artificial no mês do advogado, que é uma preocupação que os advogados têm, né? Com todas as carreiras, mas especialmente aqui falando da nossa classe, preocupação com o fim da carreira por conta dessas ferramentas de IA generativas, né? Que eles ficaram assustados, que pode fazer petição, pode fazer contrato, mas ninguém vai tirar a capacidade estratégica, a capacidade criativa, a capacidade de defesa do cliente, de orientação, da empatia que tem que ter o advogado na condução dos processos, né? A ferramenta, quando muito, ela e bem utilizada, ela vai ajudar muito as pessoas, os profissionais, não só os advogados, a que eles consigam focar naquilo que a IA não consegue entregar, que é aquilo que é humano, né? E o ser humano, ele não vai ser substituído. Com certeza. Gente, terminou bonito, hein? Terminou bonito. Viu? Vai dar um corte legal. Você gostou, Tiagão? Um abraço, gente, e até o próximo RM Talks. Satisfação. 2. Show, moleque. Deixa eu ir lá pro pitch.